Imagine estar no meio do mar, durante uma tempestade tão forte que o barco parece prestes a se partir ao meio. O céu está escuro, as ondas batem como muralhas, os homens gritam, e então alguém descobre que tudo aquilo começou por causa de um homem tentando fugir de Deus. Esse homem era Jonas, e antes que aquela noite terminasse, ele seria lançado ao mar e engolido por um grande peixe. Jonas recebeu uma missão. Ele deveria ir até Nínive, uma cidade grande, poderosa e conhecida por sua maldade. Mas Jonas não queria ir. Não era medo simples, era algo mais profundo. Nínive era o tipo de lugar que ninguém escolheria visitar. Era uma cidade marcada por violência, arrogância e crueldade. E Jonas sabia exatamente o que Deus queria, que ele fosse até lá e anunciasse um aviso. Mas Jonas decidiu fazer o oposto. Em vez de caminhar na direção de Nínive, ele foi para o porto. Encontrou um navio indo para Tarsis, uma direção completamente diferente. Era como se ele pensasse: se eu for longe o bastante, talvez eu consiga escapar. Então Jonas entrou no barco, pagou a passagem, desceu para o interior da embarcação. E enquanto o navio se afastava da costa, Jonas acreditava que estava deixando sua missão para trás. Mas algumas fugas não terminam em liberdade, terminam em tempestade. No começo talvez tudo parecesse normal. O barco seguia pelo mar. Os marinheiros trabalhavam. O vento soprava. Mas de repente o céu mudou. As nuvens escureceram. O mar começou a se levantar. E em pouco tempo, a tempestade caiu sobre o navio com uma força assustadora. As ondas batiam contra a madeira. A embarcação rangia como se fosse quebrar. Marinheiros experientes, homens acostumados ao perigo, começaram a entrar em pânico. Eles jogavam cargas no mar para deixar o barco mais leve. Gritavam, corriam, tentavam sobreviver. Mas Jonas estava dormindo. Enquanto todos lutavam contra a morte, Jonas estava no fundo do barco, tentando desaparecer do mundo. Então o capitão o encontrou. Acordou Jonas e perguntou como ele podia dormir naquela situação. Os marinheiros queriam saber por que aquilo estava acontecendo. E Jonas sabia. Ele sabia que estava fugindo. Sabia que aquele mar não era apenas uma tempestade comum. Quando perguntaram quem ele era, Jonas respondeu: ele era hebreu. Servia ao Deus que fez o mar e a terra. E naquele momento, os marinheiros entenderam que estavam diante de algo muito maior do que uma crise no oceano. Jonas contou que estava fugindo de Deus. O medo tomou conta do barco. A tempestade piorava. As ondas pareciam cada vez mais altas. Então eles perguntaram: o que devemos fazer para que o mar se acalme? A resposta de Jonas foi assustadora. Ele disse: joguem-me no mar. Os marinheiros não queriam fazer aquilo. Eles tentaram remar de volta para a terra. Forçaram os braços contra a tempestade. Mas o mar ficava cada vez mais violento. Era como se o oceano inteiro estivesse fechado contra eles. Então, sem outra saída, os homens pegaram Jonas. O vento gritava. A chuva batia no rosto. O barco subia e descia nas ondas. Jonas olhou para o mar escuro. Talvez naquele instante ele tenha entendido que não dava para fugir para sempre. E então foi lançado. Seu corpo caiu nas águas violentas. Por um momento tudo foi caos. Água, escuridão, silêncio. O barco ficou para trás. Jonas afundava. Mas a história não terminou no fundo do mar. Porque, no meio daquela escuridão, algo gigantesco se aproximou. A Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe. E aquele peixe engoliu Jonas. De repente, o homem que tentou fugir estava vivo, dentro de um lugar impossível. Sem sol, sem terra, sem controle. Dentro do grande peixe, Jonas passou 3 dias e 3 noites. Ali no escuro ele não tinha para onde correr. Não havia porto, não havia navio, não havia rota alternativa. Só silêncio. E talvez pela primeira vez, Jonas parou de fugir. Dentro daquele lugar assustador, ele orou. Ele lembrou do fundo do mar, da sensação de estar cercado pelas águas, da vida escapando. E mesmo ali, dentro do impossível, Jonas entendeu que ainda podia clamar por Deus. Então algo mudou, não do lado de fora. Primeiro, dentro dele. Depois de 3 dias e 3 noites, o grande peixe levou Jonas até a terra. E então, o vomitou na praia. Jonas estava vivo, sujo, assustado, mas vivo. O homem que desceu para fugir agora estava de volta à superfície. E a missão continuava. Deus mandou Jonas novamente ir para Nínive. Dessa vez Jonas foi. Ele caminhou pela cidade e anunciou que ela seria julgada. Mas então algo inesperado aconteceu. As pessoas ouviram. O rei ouviu. A cidade inteira se humilhou. Nínive mudou sua atitude. E Deus teve misericórdia. A história de Jonas parece uma aventura impossível.
Um homem fugindo, uma tempestade no mar, um peixe gigante, 3 dias no escuro e uma cidade inteira diante de uma escolha. Mas no fundo, ela fala sobre algo que muita gente entende: a vontade de fugir. Fugir de uma responsabilidade, fugir de uma conversa, fugir de um chamado, fugir até de Deus. Só que Jonas descobriu da maneira mais assustadora que fugir pode levar alguém para lugares muito mais escuros do que obedecer. Ele entrou em um navio para escapar, mas acabou encontrando Deus no fundo do mar.